E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, e é isso aí. Pra você que não me conhece, eu sou a Elaine Silva, e esse é o canal Irmãos Loucura. Bom, pessoal, o vídeo de hoje não estou com o Elder, né? Obviamente, ele não tá aqui. Porém, não é uma trollagem, não é nada do tipo. Ele simplesmente, decidiu que não ia dar pra fazer, ele não ia conseguir fazer. E eu respeitei. Eu tô aqui pra falar de um assunto meio complicado, sabe? Um assunto meio complicado pra se falar. Porém, eu falei pra vocês que quando eu sentisse que chegasse o momento, sabe? Eu ia falar sobre isso. Eu sei que o nosso canal é um canal de humor, de comédia, sabe? Que a gente fala, que a gente brinca, que a gente zoa um com o outro. Só que a gente tem que mostrar a realidade da vida. E a realidade da nossa vida tá totalmente diferente. Eu não vim aqui pra deixar ninguém triste, eu não vim aqui pra magoar ninguém. Eu vim aqui pra falar o que aconteceu comigo e com o Elder, e com a nossa família, na verdade, não só com nós dois, né? Mas, gente, eu não vou pedir pra vocês deixar o like, eu não vou pedir pra vocês se inscrever, eu não vou pedir, só vou pedir pra vocês assistir até o final. Hoje eu vim contar pra vocês sobre o que aconteceu e sobre a relação, sabe, que eu tinha com a minha mãe. Gente, eu e minha mãe, a gente era muito unidas de verdade, sabe? A gente tinha um amor uma pela outra, um carinho enorme uma pela outra. Mãe já é algo muito especial, né? Mãe já é uma pessoa, um ser muito divino, muito especial na nossa vida. Agora, quando você se torna, amiga da sua mãe, você olha a sua mãe e pensa, meu Deus, minha mãe, ela é tudo na terra pra mim. Já já é mais, sabe, acima mais disso, porque ficar sem uma mãe já é complicado, mas ficar sem uma amiga, companheira, sabe, sem o teu foco, sem a tua base, é pior ainda. Eu e minha mãe, a gente era muito lindas. Vou contar pra você, resumir pra vocês a nossa história. A minha mãe, gente, ela teve, né, eu com 36 anos, e foi uma gravidez muito arriscada. Minha mãe começou a ter pressão alta na gravidez e tal. Eu nasci, né, e minha mãe já tinha, em casa, com o meu pai, minha mãe já tinha 2 meninos, né. Então, ela queria realmente uma menina. Porém, ela não tava preparada, né, gente. Eu lembro ela falava que muita gente, né, assim, não queria. Até pelo fato da minha mãe já ter 4 filhos e muitas outras coisas, sabe, gente? Já era uma gravidez meio arriscada, a idade dela e tal. Porém, Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, sabe? Muitas vezes a gente fala, nossa, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Às vezes a gente não entende na hora, mas lá na frente a gente vai entender. Só eu e minha mãe de mulher em casa, né? Eu era a única filha dela em casa. E ela se apegou muito a mim, e eu se apeguei muito a ela, gente, muito mesmo. E aquilo foi, sabe, uma relação desde pequena. Eu via minha mãe, eu olhava pra minha mãe e pensava, meu Deus, minha mãe é tudo na minha vida. E eu não conseguia, gente, de maneira alguma, machucar ou magoar minha mãe. Minha mãe, ela era tudo pra mim. A gente era bem unidas. Galerinha, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma menina muito vergonhosa. Demais. Só que falar da minha mãe, falar sobre esse assunto, me machuca um pouco. Eu não sou uma menina de gostar de chorar na frente das pessoas. Eu evito muito chorar perto do meu pai e dos meus irmãos, porque eu tenho muita vergonha. Então, se por acaso eu chorar aqui, eu vou dar uma editada, eu vou cortar. Eu não consigo demonstrar muito esses sentimentos de dor, porque eu gosto de levar alegria pras pessoas. Então é só isso que eu queria dizer pra vocês. Então, gente, eu e minha mãe, a gente era muito unidas desde pequena. Eu brincava muito com a minha mãe, gente, eu não tinha muitas amigas assim, então minha mãe, ela era tudo, minha mãe era minha amiga, a gente brincava muito, minha mãe, ela brincava muito mesmo comigo, sabe, ela não se importava, a gente brincava, a gente conversava, a gente era íntimas uma da outra, esse amor puro, puro mesmo, gente, sabe, porque eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam o que é o amor, gente, ele realmente é algo muito lindo e belo. Não vou lembrar certo quando foi, mas eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. A minha mãe, ela teve que tirar o rim
direito dela. E ela foi internada aqui na nossa cidade, né? E aí, eu lembro que, tipo assim, a minha tia, sabe, ela chorava muito, sabe, com muito medo, porque minha mãe tinha pressão alta. Era uma cirurgia de risco. E eu não tava entendendo quase nada, né, porque eu era bem nova. Mas eu lembro, gente, que eu tinha, sabe, desde pequena, muito medo, mas muito medo de ficar sem minha mãe. E quando ela foi fazer essa cirurgia, ela ficou internada depois. E eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu tinha uns 5 anos, e eu ajoelhei. E eu falei pra Deus, Deus, se o Senhor quiser levar minha mãe, não leva ela. Leva eu no lugar dela, porque eu não consigo ficar sem minha mãe. Minha mãe precisava de mim tudo, e eu precisava da minha mãe de tudo. A gente era companheira uma da outra, onde uma ia, a outra ia atrás. A gente não ficava, sabe? Eu não ficava, gente, 10 horas. Minha mãe eu não conseguia ficar. Era um amor assim que, tipo, eu tinha que estar perto dela e ela perto de mim. Era um amor que eu não consigo nem, tipo, falar, explicar pra vocês. Mas quem me conhece, gente, sabe que a minha mãe, ela era o meu foco, assim, total, sabe? Eu acreditava que eu vim pro mundo pra ajudar a minha mãe, sabe? Pra ser a companheira dela. Minha mãe, ela sempre, desde que eu nasci, ela teve a saúde meio complicada. E eu tava ali, orando por ela, conversando com ela, sabe? Sendo amiga dela e eu não deixava minha mãe por nada nessa vida. Porque a maioria das pessoas, tipo, mãe e filho, acaba discutindo e tal. Eu não tinha coragem de, sabe, decepcionar minha mãe. Eu tinha muito medo de decepcionar minha mãe, de machucar, de magoar. Muitas pessoas podem até não acreditar nisso, porque, poxa, sempre tem uma briga e tal. Mas, gente, eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de machucar minha mãe, nada. Uma vez, eu já era um pouco maior. E eu lembro que nesse dia, minha mãe tava magoada já com algumas pessoas. E ela veio pedir um negócio pra mim. E eu tava muito estressada nesse dia. E aí, eu lembro que eu falei pra ela não. Sabe? Eu não lembro o que ela me pediu. Eu sei que eu falei não pra ela. Minha mãe estava bem triste. E aí ela começou a chorar. Porque, tipo, eu nunca tinha falado não pra ela, respondido, levantado da minha avó. Então eu acho que deu um impacto, sabe? Aquele não. E ela já estava meio machucada. Aí ela pegou e começou a chorar. E a hora que eu olhei minha mãe chorando, gente, eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ela entrou por casa chorando, sabe? E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu só sabia, tipo, eu não conseguia pensar em nada. A única coisa que eu fiz, eu peguei e saí pra fora, pra quem não sabe, eu moro numa chácara. Eu fui, gente, eu peguei uma varinha, sabe? Aquelas varinhas. Gente, eu me bati, mas me bati muito, muito mesmo. Eu me bati tanto que ficou muito vergão nos meus braços, tudo isso aqui, ó, ficou cheio de vergão. Eu bati nas minhas pernas, eu bati no meu rosto. Gente, tava com tanta raiva de mim que eu batia com muita força mesmo. Pra mim sentir muita dor. E eu fiquei toda roxa. E depois disso, gente, eu nunca mais não falei nada pra minha mãe, tipo, nenhum não. Toda vez minha mãe falava alguma coisa pra mim, eu respeitava, eu obedecia, sabe? Eu tinha medo de machucar minha mãe, de magoar o coração dela, de decepcionar ela, porque minha mãe, ela era a minha vida. E quem me conhece, sabe disso, gente, é que eu focava demais a minha mãe de uma forma assim, é um amor, gente, que eu não consigo explicar pra vocês. E a gente era inseparável. A gente era inseparável de verdade, gente. A gente não tinha nada que separava a gente. Porque aonde minha mãe ia, eu ia atrás dela. Onde eu ia, minha mãe ia atrás de mim. Porque uma precisava da outra, sabe? Minha mãe falava assim, Deus te enviou na minha vida pra ser minha companheira. E era a mesma coisa dela, sabe? A gente era muito companheirinho. Só que em 2016, a minha vida começou a mudar. Totalmente. A minha mãe descobriu que tinha perdido o outro rim dela. E mudou totalmente nossa vida. O médico disse pra ela que ela teria que começar a fazer hemodiálise. Ela começou a fazer em 2017. E a vida da minha mãe, sabe, dali mudou totalmente. Eu lembro que eu ia pra hemodiálise junto com ela. Eu levava ela, eu pegava no braço dela, levava ela até a porta, esperava ela.
A hora que ela voltava, eu ia pegar o lanchinho dela, levava na mão dela, pegava ela no braço dela e levava até o quarto, até o carro. E assim, gente, é direto, sabe? Eu cuidava dela ali. Eu tinha muito medo de perder minha mãe. Só que minha mãe ela estava muito fraca. Ela não comia mais. E ela falou pra mim assim, eu quero fazer um transplante. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe, mas ela tem certeza? Porque um transplante, ele não é uma coisa assim muito simples, né? Não é uma coisa muito simples. E aí algumas amigas dela já tinham feito e graças a Deus tinha dado tudo certo. E ela não tava aguentando mais. Ela falou assim, filha, eu tô fazendo tudo isso por causa de você. Porque eu sei que você me ama e que você não consegue ficar sem mim. Então eu tô lutando por você. E aí eu tava com muito medo, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, tô nas tuas mãos. E aqui onde a gente mora, gente, o transplante ele é um pouco mais demorado. Então minha mãe foi pra capital do Paraná, pra Curitiba. E lá em Curitiba ela se inscreveu na fila. Em 3 meses já chamaram ela. E a gente tava bem longe, tá? Tive que ficar aqui. Eu tava estudando e minha mãe foi pra lá. Minha mãe tava feliz, alegre, deu tudo certo o transplante. Ela fez no dia 8 de abril de 2018. Ela fez esse transplante. Infelizmente, depois desse transplante, ela acabou pegando uma depressão. Ela é uma depressão pós-transplante. E ela não conseguia, o rim dela não conseguia ir pra frente, não conseguia. E aí ela só ficava falando que queria eu por perto, queria eu. E eu aqui na minha cidade. E aí o médico falou assim, olha, vocês vão ter que trazer a filha de vocês pra cá, porque não tá dando resultado, o rim não tá funcionando. E aí, gente, meu pai falou, olha, você quer vir pra cá? Eu não pensei 2 vezes, sabe? Eu larguei tudo, abandonei tudo. Eu saí da escola, fui diretamente pra Curitiba. E lá eu fiquei. E com ela, sabe, cuidando dela. Lá com ela eu fiquei, gente. Eu via minha mãe 3 horas por dia. Até que ela foi liberada pra ficar numa casa. A gente ficou lá em Curitiba, na casa de uns anjos de Deus. E cuidavam muito bem da gente. Tinha muita gastura, assim, sabe? Eu não consigo muito ver sangue. E tampouco cirurgia, sabe? A cirurgia da minha mãe, ela era muito grande. Mas não tinha outra pessoa pra cuidar. E eu olhei e falei assim, não, eu vou enfrentar o meu medo. Eu vou enfrentar essa minha gastura, esse negócio que eu sinto, né? E eu vou cuidar da minha mãe. Então, eu fazia o curativo nela, eu cuidava, eu limpava, eu ajudava ela a tomar banho, eu trocava ela, eu penteava o cabelo dela, gente, eu fazia tudo, sabe? Eu falava assim, minha mãe virou meu bebezinho. E eu amava fazer aquilo, sabe? Eu cuidava muito bem. Eu amava demais fazer aquilo por ela. E aí, depois de alguns meses lá em Curitiba, e minha mãe, sabe, eu cuidando da minha mãe, e eu falo, gente, e vem um filme na minha cabeça, sabe? De tudo que aconteceu. E aí a gente ficou lá 2 meses e voltamos pra minha casa, pra minha cidade. A gente voltou pra cá e aqui nada mudou. Tanto que essa touquinha aqui, ela era da minha mãe, porque lá em Curitiba é muito frio. Eu comprei pra ela e deixava na cabeça dela, sabe? Eu amava ficar brincando com a minha mãe. As pessoas transplantadas tomam remédios a baixar a imunidade do corpo, né? Por causa que o órgão pode ser rejeitado pelo corpo mesmo, então tem que abaixar a imunidade. Então tá sujeito a qualquer tipo de doença, né? Por mais simples que seja, pode ser muito perigoso. E minha mãe, ela sempre, toda a vida, teve infecção na bexiga, toda a vida, desde pequena. E essa infecção acabou voltando. E ela voltou pra Curitiba pra fazer as consultas normais. Gente, só pra lembrar uma coisinha aqui rapidinho que eu esqueci de falar. Lá em Curitiba, porque tipo assim, né, depois que ela teve alta, a gente tinha que voltar toda semana, quase tipo 3 dias a semana, lá em Curitiba, pra ela fazer exame pra ver se tava tudo certo, se o rim tava funcionando. E a gente saía da casa onde a gente tava ficando 4 horas da manhã, naquele frio.
sabe, né? 4 horas da manhã, naquele frio gelado demais. Daí eu enchi a minha mãe de roupa. Aí, sabe, gente, da onde a gente tava até lá, o hospital era meio longinho, não era tão perto, não. A gente tinha uma meia hora, mais ou menos, com a minha mãe, sabe, pra aquela cirurgia. Naquele frio, gente, porque eu tinha ido pra lá e eu não sabia que ia ficar tanto tempo. Levei pouca roupa. Só que eu falo pra vocês que eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Do frio que eu passei, de gelar mesmo. De sentir, tipo, o frio meio que cortando assim, sabe? Eu não me arrependo nem um pouco, eu tava com ela. Eu vou deixar umas fotos pra vocês passando aqui, tipo, quando a gente tava lá em Curitiba, a gente ficava lá. A gente chegava 4 horas da manhã lá esperando. 11 horas, meio-dia era o atendimento do médico. A gente ficava num banco, sabe? Esperando que minha mãe deitada no meu colo. E eu não me arrependo. E voltando ao assunto da infecção, a minha mãe, ela voltou lá e o médico falou pra ela, né, lá em Curitiba, que ela tinha pegado uma infecção e que eles iam tratar aquilo normal. Só, gente, que minha mãe tava muito debilitada, né, pela imunidade baixa, e ela não tava conseguindo se alimentar direito, minha mãe não tava conseguindo. E eu vou deixar uma foto também pra vocês, da minha mãe antes, depois da minha mãe depois, já no hospital. E no dia 23 de junho, minha mãe, ela foi internada. De novo, eu pra minha filha, vem pra cá pra mãe ficar com você. E a gente saiu daqui de Londrina e fomos de novo pra Curitiba. Chegando lá, gente, nós ficamos de novo na casa dessas pessoas maravilhosas que nos acolheram novamente. E minha mãe lá internada, do dia 23. Infelizmente, a minha mãe só foi piorando, sabe? Eu ia visitar ela todo dia. Não faltava nem um dia. 3 horas por dia eu via minha mãe. E eu via, gente, era, sabe, a minha maior alegria. Eu chegava lá, oi, mãezinha, benção. Sempre fui de pedir benção, sabe? E pegava, porque a gente não podia abraçar, a gente não podia beijar. Podia pegar na mão. Passar muito álcool na mão e pegar na mão dela. E eu ficava lá com a mão dela assim, conversando com ela. No dia 4 de julho ela foi internada, gente, em coma. Porque os pulmões dela já não estavam funcionando. Porque, gente, a infecção acabou indo para os pulmões. Ela estava com a imunidade muito baixa, né? Então eu não estava combatendo a infecção. A infecção foi e acabou indo para o pulmão. Do pulmão foi comendo o pulmão dela. E ela acabou indo pra UTI no dia 4 de julho. Fiquei sabendo que minha mãe... Gente, o meu mundo desabou, sabe? Quando eu fiquei sabendo que minha mãe tava na UTI, aquilo ali eu só caí, tipo, sentei assim no chão, nem vi, só caí no chão assim e comecei a chorar. E falei, meu Deus, não vai ter mais jeito. Minha mãe tá na UTI, minha mãe tá entubada, minha mãe vai embora e eu não sei o que fazer. E ali, gente, só comecei a chorar e não imaginava mais nada. Só imaginava como seria a minha vida sem a minha mãe por perto. Porque ela tava desenganada, sabe, gente? Ela tava desenganada. Os médicos falaram assim, olha, o assunto agora é só Deus, a gente não tem mais o que fazer. E aí, eu lembro que minha mãe, ela falava assim pra minha tia, eu não sei o que vai ser dessa menina sem mim, porque essa menina é totalmente apaixonada por mim. E realmente minha mãe tá muito certa, porque eu sou muito apaixonada pela minha mãe. Meu pai foi, viu ela, entrou, e eu tava pedindo forças pra Deus, sabe, pra me ajudar a ver minha mãe, porque eu imaginava, meu Deus, eu via minha mãe sempre lutando, porque a minha mãe era aquela mulher que, tipo, não parava por nada, sabe, gente, ela não conseguia ficar em uma cama, deitada, sentada, ela que tinha que fazer alguma coisa. Meu Deus, eu vou ver minha mãe ali, numa cama, com um tubo na boca, sem poder conversar comigo. Eu não via força, sabe, de mim, eu não conseguia tirar força. 7 de julho, Deus me deu uma força, e eu falei assim, hoje eu vou ver ela. Eu entrei com a minha tia foi pra Curitiba pra ver minha mãe também, e eu entrei junto com a minha tia. Antes de entrar, a gente tava tremendo, e eu falava assim pra Deus, Senhor, eu quero que minha mãe fique comigo. Só que só o Senhor sabe o sofrimento dela. Então, que eu não venha falar minhas palavras, mas que eu venha falar as palavras que o Senhor quer que eu fale pra ela. Então eu entrei. E a hora que eu entrei, minha mãe tava deitadinha.
de barriga pra baixo, com a cabeça de lado, com um tubo na boca, os batimentos ali, com muita coberta mesmo, porque a temperatura do corpo dela tava baixando toda hora. Pedi bênção. Peguei na mão dela, acariciei, brinquei com ela como eu sempre falava, fazia. Eu pensava assim, eu não posso mostrar pra minha mãe que eu sei que eu vou ficar sem ela. Eu tinha medo, sabe, de eu falar assim, de eu passar pra ela que eu sabia que ela ia morrer. Eu não queria passar isso pra ela. E eu também não queria passar tristeza. Por dentro eu queria chorar. Mas eu me segurei muito e falei, Senhor, não me deixa chorar perto da minha mãe. Porque os médicos, eles falavam que ela não tava escutando, não tava ouvindo nada. Só que eu sei, gente, que pessoas que é entubada, assim, em coma, escuta, assim. A maioria escuta. E eu acreditei totalmente que minha mãe me escutou naquele dia. E eu falei pra ela, quanto eu amava ela. Porque eu acredito assim, gente, que falar, até papagaio fala, sabe? Falar, eu te amo. Só que o amor verdadeiro, ele não é falado, gente, ele é vivido. Eu falava eu te amo pra minha mãe sempre, só que eu demonstrava mais, sabe? E ela pra mim também. Porque esse é o amor, sabe, gente? O amor, ele não é tipo, eu te amo. E ficar maltratando, machucando as pessoas, isso não é amor. Isso é você falar. Todo mundo fala, até papagaio. E elas liberaram o tempo que eu quisesse ficar com a minha mãe. Só que eu não tava aguentando mais. Eu não tava mais aguentando porque a minha mãe tava respirando uma respiração muito estranha, sabe? Uma respiração meio que parecia que ela queria falar comigo. Então a respiração dela tava muito forçada, meio que um ronco muito estranho. E eu não tava aguentando mais ver aquilo. E eu passava a minha mão no cabelo da minha mãe, passava. Até que Deus tocou no meu coração e eu cheguei no ouvido dela e falei assim, mãezinha, fique em paz. Deus tá cuidando da senhora e também vai cuidar de mim. Eu abracei ela pelas cobertas, né, porque eu não podia, então eu abracei assim, tipo, eu coloquei minha cabeça nas cobertas. Fiz carinho no pé dela, eu não quero mais ficar aqui. E eu saí. E quando eu saí, por dentro de mim, porque, gente, eu sempre tive muita vergonha de chorar perto das pessoas, sabe? E eu queria muito chorar, desabar, só que eu tinha vergonha. E aí, por dentro, eu tava despedaçada. No dia 7, eu visitei ela, falei tudo que tinha que falar. Eu sabia, gente, que minha mãe tava lutando pra ficar ali, sabe? Ela tava lutando porque ela não queria me deixar. Porque ela sabia que eu preciso dela. Eu olhei pra minha mãe, eu olhei pra mim. Eu sei que eu amo minha mãe, que tá sendo muito difícil ficar sem minha mãe. Mas a minha mãe precisava daquele descanso, sabe? O mundo machuca muito a gente e ela tava muito ferida, machucada. Tinha sofrido muito, ela merecia descansar nos braços de Deus. E eu falei pro Senhor, eu falei, Pai, eu quero minha mãe comigo. Mas que acima de tudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. No dia 8 de julho, quando completou 3 meses de transplante, ela se foi. Ela foi morar com Deus. E já fez 1 ano, né? Já fez 1 ano que eu tô sem ela. Tá sendo difícil demais da conta. Tá doendo muito. Igual eu falei pra vocês, a minha ferida ainda não cicatrizou. Deus tá me confortando bastante, porque se não tivesse ele, gente, vou falar a verdade pra vocês, eu não tinha suportado, eu não estaria aqui. E hoje vim falar pra vocês, é do meu coração, derramar as minhas lágrimas na frente de vocês, porque eu acredito que somos uma família. E falar pra vocês, gente, a vida nossa, ela é um sopro. A minha mãe morreu com 53 anos, eu tinha 16 anos. Ela não chegou na minha fase nem adulta. Sabe, eu acreditava que minha mãe iria ver eu casando, tendo meus filhos, eu me formando. Porém, a vida é um sopro, sabe? Não acredite que o dia de amanhã vai existir. Então ama, gente. Ama tua mãe, ama teu pai, ama teus filhos. Só que não fala apenas, demonstre amor, sabe? Não compensa ficar discutindo, brigando. Porque, gente, eu sempre falo uma coisa.
Galera, saudade dói. Só não dói mais que remorso. Então, cuide mais, sabe? Dê mais valor, demonstre amor, não só fale. Falar, até bichos falam, alguns bichos. Então, não só fala, mas demonstre amor, porque amanhã pode ser tarde demais e dói demais, gente, perder alguém que você ama tanto, sabe? Ficar sem alguém que você tanto ama. Demonstre mais amor, gente. Ame, o mundo precisa de amor. Amanhã pode ser que você, sei lá, fique sem seu pai, sem sua mãe, sem a pessoa que você tanto ama. E pode se arrepender por não ter dado mais valor ou demonstrado mais amor. Hoje é o dia de você fazer isso, todo dia. Cuide da pessoa que você ama como se fosse o último dia dela, ou o seu último dia. Dê mais amor às pessoas, gente. Espero que vocês tenham entendido pouco sobre o que aconteceu. Faz um ano que eu tô sem minha mãe. Tá doendo muito. Deus tem me confortado bastante. Só que a gente é humano, né? Então dói, gente. Só que eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe. E eu sei que você também tem. Então aproveita, sabe? Se você tem mãe, se você tem pai ainda, se você tem as pessoas que você ama, dê valor. Mas o que mais dói é quando o rapaz vem com a tampa do caixão. Tampa ali a tua mãe. Enterra. Gente, essa é uma dor que eu não tenho como explicar. Você vê a sua mãe sendo enterrada, sabe? Você voltar pra casa, você olhar pro quarto, você olhar pra cozinha, você olhar pra sala e você não vê mais ela. Então, gente, por favor, dê mais amor e valor pra pessoa que você ama. É só isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Faz uma careta, mãe.